Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias desta terça-feira. Começamos essa edição com uma triste realidade. Pelo menos 619 mil famílias estão vivendo em situação de extrema pobreza aqui na cidade de São Paulo. Esses são os dados da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que reportou um aumento de 30,82% das pessoas em situação de miséria. Para o cadastro único, o número pode ser ainda maior, já que muitas pessoas estão fora do registro. São classificadas famílias extremamente pobres, aquelas que sobrevivem com renda per capita mensal de até R$ 105. Mudando um pouco de assunto, vamos dar uma olhada em como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 437.727.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,61% da população, enquanto 77,63% tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 43,96% dos brasileiros. E o número de mortes por Covid-19 aqui no Brasil segue em estabilidade. Segundo o último balanço, foram registrados 39 óbitos. O Brasil confirmou mais 39 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 665.666. Também foram registrados 12.775 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.803.995 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 97 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de 15% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 14.585 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com variação de menos 7% em relação a 2 semanas. Bom, agora falamos do conflito no leste europeu. Olha só, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa hoje 3 meses e com poucas esperanças de que as tropas ucranianas consigam manter algumas regiões. Depois de Mariupol, no sudeste, e de Kherson, no sul, a Ucrânia pode perder localidades do leste, onde as forças de resistência enfrentam dificuldades, especialmente na região separatista de Luhansk. A Rússia afirma que está muito próximo de ter o controle total. O conflito, que dura intensos 90 dias, já provocou a saída de mais de 6 milhões de pessoas do país e vitimou mais de 3 mil civis, que morreram por conta dos confrontos entre russos e ucranianos. Porém, as Nações Unidas alertam para números muito maiores, já que diversas partes do país estão sitiadas e sem possibilidade de acesso. Agora, mudando de assunto, a quantidade de brasileiros que pensam em mudar de carreira chega a 80%, segundo uma pesquisa feita por uma empresa global de gerenciamento. E o motivo? Muitos estão deixando cargos importantes para se tornar empreendedores. A pesquisa aponta que de 4 em cada 5 brasileiros planejam em mudar de carreira. A maioria deles aponta que deixariam os atuais cargos para empreender. Caio é um exemplo disso. Deixou de trabalhar no comércio da família no interior de São Paulo, cargo que exerceu durante a vida toda. Hoje, ele trabalha como consultor tributário. Eu sempre trabalhei no comércio da minha mãe. Desde os meus 12 anos, já tive outras experiências profissionais. Foi um grande desafio para mim. Vim para uma cidade grande
começar a atuar em uma nova área, pandemia, morar sozinho, foram vários desafios. Tô adorando essa nova área, é uma área que eu quero seguir. No caso do Eduardo, a mudança foi ainda mais drástica. Ele seguiu os exemplos de duas irmãs. Ele trocou a carreira na área de logística de uma empresa onde trabalhou por mais de 20 anos, para trabalhar como técnico de enfermagem em um hospital. Sem nenhum interesse, eu acabei fazendo um curso de técnico de enfermagem, só para ter uma segunda opção de profissão, mas sem nenhuma intenção de trocar de área. E aí terminei o curso, gostei muito, e aí quando eu saí de férias da empresa que eu estava, eu fui só testar o mercado para ver como é que era a área de trabalho, fui ver como era que fazia provas da área, e aí eu consegui um processo seletivo no segundo dia de férias, aí fiz o processo, passei, e mesmo sem ter saído da outra empresa, já comecei a trabalhar no hospital. Aí quando eu retornei de férias, pedi demissão e estou aí na área. Segundo a consultoria britânica, 76% dos brasileiros passaram a repensar sobre carreiras durante a pandemia. Esse estudo vem de um dado sobre como a crise impactou na vida de pessoas em 7 países, sendo o Brasil um deles. Segundo os especialistas, isso significa que mudar de empresa é hoje um processo muito comum, uma realidade para profissionais de qualquer área, diferente dos nossos pais ou avós, que passavam a vida toda se dedicando a uma única atividade e até mesmo a uma única empresa. Hoje, a dinâmica está muito mais flexível. As empresas hoje, a maior parte delas não se reinventou. Nem antes, nem durante, nem o pós-Covid. Continua aquela mesma estrutura piramidal, o chefe, aquela estrutura patriarcal, manda, você obedece. E os profissionais começam a repensar suas carreiras, né? Será que eu quero ficar aqui todo esse tempo? Eu enxergo, não vou aprender, vou empreender, vou ganhar o meu próprio dinheiro. Isso é bom. Um país que cresce é um país que tem um empreendedorismo, mas também tem um intraempreendedorismo. Quem quer ficar na empresa também pode ajudar muito ela a crescer e ele, por consequência, ou ela, crescer junto com a empresa. Ainda de acordo com o especialista, o sonho de muita gente é empreender e ser dono do próprio negócio, mas nem todos têm o perfil de empreendedor. Quando você vira empresário, as pessoas também precisam saber que é necessário abrir mão de tempo, muitas horas de sono, investir no conhecimento o tempo todo, aprender, tomar decisões. Quando você vira empresário, você ganha um sócio à força chamado governo, que fica com 20%, 25%, 30% do faturamento, que isso chama pagamento de imposto. Então, a vida de empresário é uma vida sofrida. E para ter estômago para tudo isso, o empresário tem que aceitar abrir mão, muitas vezes, de toda aquela fantasia de que vai ter sucesso a qualquer custo em curto espaço de tempo. Desafio que foi vencido por Eduardo. E quando perguntamos se o risco valeu a pena, olha aí a resposta. Tá bacana a área. Além de agora de curso técnico, estou formado, estou dando um próximo passo. Vou ser enfermeiro, graduado e tem bastante campo aí, a área da enfermagem, várias especialidades, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é mesmo? Essa edição fica por aqui, obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho, na edição de 1 da tarde. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.